Vamos, neste vídeo, aqui e agora, compartilhar um pouco como foi que eu descobri esse prazer de ser co-criadora, canalizadora desta comunicação da alma através da experiência do livro 1. Comunique-se na energia do prazer e venha viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente. Uma jornada de autoconhecimento, autotransformação, autocura, na jornada de integração consciente do ser na energia do prazer. Publicado em 2016. Então, esse foi o meu começo de descoberta do prazer de escrever. Como, na época eu não sabia ainda que eu era cientista espiritual e nunca tinha escrito um livro sozinha, nunca tinha pesquisado como escrever um livro. As minhas experiências se baseavam em capítulos de livros dentro da fonoaudiologia, as minhas teses de mestrado, doutorado, a minha especialização, mas esse é um contexto que não é reproduzido dentro dessa linguagem, dessa metodologia, que é essa canalização da comunicação da alma, de um plano existencial, de um nível de consciência espiritual mais elevado. Então, tudo começou a partir do momento em que eu fiz a minha jornada, iniciei a minha jornada pessoal. Se eu não me engano, foi em 2012, quando eu fiz o curso em Expansão da Consciência em Sabará, que durante as vivências lá, eu recebi a guiança de Deus de que eu deveria compartilhar a minha sombra e luz, e que ele iria se revelar a verdade de quem entrasse em contato com essas minhas partilhas sobre a verdade de si. Então, a base sempre é leis espirituais, leis universais. O que serve para mim vai servir para qualquer pessoa. A diferença é o chamado vibracional interno que cada um vai vivenciar. Então, nessa época entendi o recado, mas até então eu não sabia que livro eu escrever, quando ia escrever, só sabia que tinha que escrever na hora que chamasse. Então, durante a minha jornada, que eu comecei em 2010 sozinha em Caldas Novas, 2011 começaram os cursos vivenciais, então 2012 eu comecei a ser guiada para registrar no computador tudo que eu aprendi nessas épocas, até o momento que eu estava vivenciando ali em 2012. Então, à medida que ia aprofundando os conhecimentos, não só em cursos, em livros, nas minhas experiências vivenciais, em sono consciente principalmente, eu era conduzida, guiada internamente a materializar no meu computador. E assim eu fazia todo o roteiro dentro da cronologia de tudo que tinha acontecido. E as minhas canalizações durante o sono consciente, eu tinha um caderno só para isso. Até que eu já estava, acho que 2015, 14, 15, realizando as massagens de integração, quando comecei a ser guiada para canalizar o livro, organizar o livro. Detalhe, eu já tinha recebido a canalização dos temas dos capítulos um ano antes, numa experiência tomando banho de sol. Só que eu não sabia o que eram aqueles títulos, eu acreditava que eram temas para eu postar nas redes sociais, Facebook, Instagram. Então, quando começou a motivação de canalizar esse livro, quando eu olhava os capítulos, eu digo, Deus, aqui eu ainda consigo, mas depois esses aqui eu não sei nem para onde vai, eu não sei nem o que é que eu tenho que dizer. Então, é um mergulhar literalmente no desconhecido, é uma entrega total. Até que um dia, eu não estava obedecendo, sentar e escrever. Durante o banho, do nada, aparece uma abençoada de uma barata subindo na minha perna. O escândalo foi tão grande que eu levei uma queda que o dedo virou em 90 graus. Eu digo, pronto, arrebentei meu dedo, não tenho mais como fazer as massagens, então agora é hora de parar e escrever o livro.
Nisso, eu pedi a uma amiga muito especial, a Manu, a casa de praia dela, na Barra de Santo Antônio, emprestado, e fui embora me isolar durante 7 dias. Então foi nessa experiência de purificação, era uma casa de praia na beira-mar, alimentação vegana, cada momento do tempo eu era guiada no que fazer. Então, o capítulo 1 e o capítulo 10 do livro de 2016, Comunique-se na Energia do Prazer, ele foi ancorado, canalizado durante os 6 anos de jornada, de 2010 a 2016, desculpa. E do capítulo 2 ao capítulo 8, ele foi canalizado nessa vivência da casa de praia. Então, a profundidade do que eu recebia lá, eu ia aprendendo com aquelas experiências. Então, é algo tão claro, tão natural, tão espontâneo quando a gente começa a canalizar, que a gente está vivendo a vida una. Esse nível de consciência que é revelado na sua verdade, e a única coisa que você tem que fazer é obedecer e dar vida àquele conteúdo na matéria. Então, essa foi a minha experiência de, cara, quando eu me entrego a essa experiência do desconhecido, que eu sei que Deus está me guiando, eu sou plena, feliz e realizada. Porque eu sei que esse conteúdo não só vai transformar a minha vida, vai transformar a vida de várias outras pessoas que se conectarem com esse chamado. Então, sempre que eu canalizo um livro, como eu falei no vídeo anterior, eu estou vibrando no nível de frequência muito elevada, no nível de consciência muito elevado. E quando eu volto, que termina a canalização, que volto para a minha consciência humana, para a frequência humana, eu tenho consciência de tudo que eu fiz. Foi tudo consciente. Mas aquela frequência não foi ativada no meu campo físico, na minha consciência humana, na frequência de comunicação humana. Então, por conta disso, eu preciso fazer a leitura vivencial integrativa, ou seja, à medida que eu estou lendo o livro, eu vou observando o que está acontecendo dentro de mim, sensações físicas, sentimentos e lembranças internas. O que é que acontece nas minhas experiências de sono consciente? O que é que acontece nas minhas experiências do dia a dia? Então, essas experiências de ler o livro que eu mesma canalizo traz download energético, ou seja, cura energética quântica para mim. Então é nesse momento que o nosso dom de alma começa a nos curar. O dom de alma para curar alguém, curar no sentido que aquela autoridade energética que você vivencia vai ativar o campo vibracional do outro, para que a alma do outro pegue aquele código e ative em si mesmo aquela frequência. É preciso ter autoridade energética. Então, ninguém cura ninguém. Então, meus livros, eles são ativadores vibracionais. Eles possuem uma tecnologia espiritual, porque é baseado numa ciência espiritual que é no nível de consciência mais elevado, que transcende as crenças e a referência humana. Então, quando eu estou falando, o nosso dom de alma tem que nos curar primeiro para multiplicar a cura, significa nosso dom de alma precisa ativar nosso campo vibracional, nosso DNA espiritual, fazer a transmutação, a transcendência, a integração e o ancoramento de que agora sim, essa verdade vibracional faz parte da minha verdade, porque é quem eu sou. É a nossa alma se lembrando, é assim que funciona. Agora, nessa dimensão física, eu já sei o que fazer. Então, a partir do momento que eu vivo essa autoridade energética, tanto na canalização como na vida prática, então isso passa a ter uma autoridade energética de que qualquer outra pessoa que se sentir conectada com o chamado do livro vai ter também as suas experiências vivenciais, ativando o seu campo vibracional, o seu nível de consciência físico, emocional, mental e espiritual,
até onde cada ser está pronto. Então, esse livro 1, ele traz a base, a referência, a minha jornada desde quando eu comecei com a inconsciência humana, sem saber que a alma existia, sem ter a referência que a alma é um ser vivo que tem necessidades próprias. Porém, o que eu vivenciava era a convicção de que eu sei que Deus fala comigo, eu sei que Ele me guia nessa experiência. Então, foram através dos cursos vivenciais e das leituras integrativas que eu comecei a associar as minhas experiências internas com a referência que a gente tem científica de ser espiritual, eu superior, de alma desperta, que chamam muito de despertar espiritual, que é quando a gente tem uma experiência interna que olha para a vida e diz, bem, peraí, isso não é tudo. A vida não é só isso. Eu tenho a convicção, eu tenho a experiência que existe algo mais, mas eu não sei explicar o que é. Então é nesse momento que a gente descobre que está vivenciando um despertar espiritual e que a gente não consegue mais se encaixar nos valores humanos. Mas nós estamos aqui na Terra para viver a vida humana. Então, o nome do projeto, que é o legado da minha alma, é para que a gente venha aprender a viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente, através da comunicação integrada do ser, na energia do prazer humano e espiritual elevado. Então, isso significa o quê? Viver com a alma integrada à nossa humanidade. Amar, na verdade, da alma desperta, integrada à nossa humanidade. E deixar o outro viver, estando ele integrado ou não. Mas aceitando ele como ele é e como ele está, no aqui e agora. Mas nós seremos sempre guiados pela sabedoria do inconsciente, que é Deus em nós. Então, se esse livro 1 te chamou, te conecta, ele é gratuito na versão em e-book e audiovisual book. E tem a versão impressa, que tem a energia de troca, e tudo isso está disponível no site carinebandeiralivros.com.br. Vai lá, que se te chamou é porque você está na frequência. Tua alma se conectou com algo que eu compartilhei na inteireza do meu ser, na coerência total do meu ser. Então, este vídeo eu estou ancorando a história de como eu vivenciei a cocriação, a canalização deste livro 1, que foi a minha primeira experiência como escritora vivencial. Cada livro tem a sua história. Então, começamos por este vídeo, a história do livro 1. E no próximo vídeo contarei como chegamos na jornada do livro 2. Um beijo em seu amoroso coração, feliz vida para todos nós. Somos um e complementares em Deus. Feliz vida una, feliz nova vida. Tchau!